Seção 1. Entendendo o the, o artigo definido. Em inglês, the é chamado de artigo definido. Usamos antes de um substantivo quando achamos que nosso ouvinte ou leitor já sabe a que estamos nos referindo. Por exemplo, se você disser I saw the dog in the park, eu vi o cachorro no parque, você assume que o ouvinte sabe qual cachorro e qual parque você está falando. Esse entendimento compartilhado pode vir de uma conversa anterior, conhecimento compartilhado ou o contexto da situação. Entender quando usar the é importante para uma comunicação clara. Ele diz ao ouvinte que o substantivo é algo específico e identificável. Dominar o the melhorará significativamente sua fluência e precisão em inglês. Seção 2. Usando o the corretamente, substantivos contáveis e incontáveis. The pode ser usado com substantivos contáveis e incontáveis. Com substantivos contáveis como book, livro, ou car, carro, usamos the quando falamos de um item específico. Por exemplo, the book on the table is mine, o livro na mesa é meu. Com substantivos incontáveis, como water, água, ou information, informação. The especifica um tipo ou quantidade específica. The water in this well is very cold. A água neste poço está muito fria. Também usamos the com coisas únicas como the sun, o sol, the moon, a lua e the internet, a internet. Há apenas um de cada, então usamos the para mostrar que estamos falando sobre aquele específico. Pense no nosso Cristo Redentor. Só tem um então de Cristo Redentor. Seção 3. Quando não usar o the. Um olhar detalhado. Embora o the seja comum, há momentos em que não o usamos. Geralmente não usamos the com substantivos plurais quando nos referimos a eles em um sentido geral. Por exemplo, dogs are loyal animals. Cachorros são animais leais. Também não usamos the com a maioria dos nomes próprios, como nomes de pessoas, continentes ou montanhas individuais. Por exemplo, dizemos Mount Everest, não the Mount Everest. Há exceções a essa regra, como quando nos referimos a grupos de ilhas como The Bahamas ou cadeias de montanhas como The Alps. Assim como a gente fala os Andes. Seção 4. The, a e an. Diferenciando os artigos. The é frequentemente contrastado com a e an, que são artigos indefinidos. Usamos a e an antes de substantivos contáveis no singular quando estamos falando sobre algo em geral ou pela primeira vez. Por exemplo, I saw a dog in the park. Eu vi um cachorro no parque. Apresenta o cachorro pela primeira vez. A é usado antes de palavras que começam com um som de consoante, enquanto an é usado antes de palavras que começam com um som de vogal. É como a gente usa um ou uma dependendo da palavra seguinte. Seção 5. Exemplos práticos do uso de artigos. Vamos revisar alguns exemplos práticos para reforçar o uso correto de o, a, um e uma. Por exemplo, eu vi um gato. Apresenta o gato pela primeira vez e o gato era preto, especifica o gato já mencionado. Outro exemplo é ela tem uma maçã, indicando qualquer maçã, e a maçã é vermelha, referindo-se à maçã específica. Praticar com exemplos como esses vai te ajudar a solidificar seu entendimento. Digamos, você está na Feira Livre em São Paulo e vê uma barraca cheia de mangas. Você pensa, quero uma manga. Aí você escolhe uma e fala, a manga está madura. Viu como muda? Primeiro qualquer manga, depois aquela específica. Agora vamos falar mais sobre a e an. Usamos a antes de palavras que começam com som de consoante, como em a book ou a car. Já an é usado antes de palavras que começam com som de vogal, como em an apple ou an umbrella. Note que o som é o que importa, não a letra inicial. Por exemplo, an hour, porque o A é mudo, mas a university, porque o U tem som de U. Praticar bastante, tipo decorar o hino do seu time do coração,
vai te deixar fera nesses artigos.